Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre contemplação e ação em Platão. Nessa aula, continuaremos acompanhando o movimento argumentativo proposto pelo guia, com o objetivo de explicitá-lo e orientá-los para a leitura das próximas unidades. Lembro-lhes mais uma vez que no decorrer do seu estudo é fundamental a leitura da obra de Platão. Repito, o guia é um guia de leitura da obra e não substitui nem esgota a obra do filósofo. Sua função é orientar a leitura rigorosa da obra e não substituí-la. Na aula anterior, vimos como a pergunta socrática explicita um problema acerca do conhecimento. Vimos também como Platão, em sua teoria das ideias, procura solucionar a questão o que é através da imutabilidade como critério do conhecimento. Com efeito, em Platão, a pergunta socrática diz respeito a entidades de outra espécie que não as sensíveis, mas precisamente diz respeito a inteligíveis, já que as coisas sensíveis são mutáveis e as inteligíveis imutáveis. Em seguida, vimos que Platão formula o conceito de participação para definir a relação entre as ideias e as coisas sensíveis, uma relação de ser em que aquela é a forma universal, imutável e eterna, é a razão das coisas sensíveis. E essas, imperfeitas, mutáveis e sujeitas ao devir, existem em relação condicional às suas formas. O próximo momento dessa unidade trata propriamente da relação entre teoria e prática, ação e contemplação na filosofia de Platão. Mas agora já temos um elemento fundamental, decisivo para compreender essa relação. A saber, vimos com a teoria das ideias que teoria e prática são de naturezas incontornavelmente distintas. A teoria é extramundana, trata da realidade inteligível das ideias, enquanto que o da prática se refere exclusivamente ao mundano, ao mundo sensível. Ter essa distinção clara será fundamental para compreendermos como se constrói a relação entre teoria e prática na filosofia política de Platão. Passemos, assim, propriamente para a análise da República. Nessa obra, Platão nos apresenta pela primeira vez na história uma utopia da cidade ideal, orientada por e para a justiça e o bem. Veremos que na República Platônica é necessário que a função de governante seja assumida exclusivamente pelo filósofo. E isso porque, segundo Platão, o filósofo seria o único com o conhecimento das ideias, conhecimento fundamental para a formatação da cidade. Além disso, a conciliação que vemos assim do filósofo com a cidade não deixa de ser referência à condenação de Sócrates à morte. Com efeito, lemos na página 20 do guia uma citação de Hannah Arendt. Cito: "A razão por que Platão queria que os filósofos se tornassem os governantes da cidade se assentava provavelmente no conflito existente entre o filósofo e a polis, ou na hostilidade da polis para com a filosofia, que provavelmente estivera dormitante durante algum tempo antes de mostrar sua ameaça imediata à vida do filósofo no julgamento e morte de Sócrates. Politicamente, a filosofia de Platão mostra a rebelião do filósofo contra a polis." Fim de citação. Para a compreensão do modo pela qual a filosofia de Platão realiza a submissão da cidade ao filósofo, ao atribuir ao filósofo a função exclusiva de governante da cidade, o guia nos propõe dois momentos de análise. Primeiro, compreenderemos o caráter necessário da filosofia de Platão de o filósofo conhecer as ideias, e aqui destaca-se a ideia de bem. Segundo, compreenderemos a razão pela qual, ao filósofo, após a contemplação, o conhecimento das ideias, é imperativo se tornar o governante e agir no mundo, e, consequentemente, as implicações políticas desse imperativo. O guia começa o primeiro momento a partir do primado da ideia do bem na República de Platão. Cito uma passagem da República presente no guia, na página 20. Platão diz que a ideia do bem é a mais elevada das ciências, e para ela é que a justiça e as outras virtudes se tornem úteis e valiosas. Se a não conhecemos e se, a parte dessa ideia, conhecemos tudo quanto há, sabes que de nada nos serve.
Ao ler essa passagem, vemos que se explicita o primado da ideia do bem sobre todas as ciências, virtudes e ideias. E não será por acaso que Platão precisa estabelecer a ideia de bem como a ideia suprema. Esse primado é necessário para a aplicação da teoria das ideias à política. Será somente à medida que Platão precisa aplicar as ideias aos negócios humanos do mundo sensível que a ideia de bem se torna primordial em relação às outras ideias. No livro 6 da República, a reflexão sobre a ideia do bem se dá em limites bem estabelecidos. Com efeito, veremos que a primeira referência ao bem em si feita pelo personagem de Sócrates é negativa, pois Sócrates a diz como indizível, pelo menos nesse momento do diálogo, porque transcendente. Por isso, da discussão sobre o bem em si, Sócrates retorna para a discussão sobre o filho do bem. Cito a República na página 22 do guia. Vamos deixar por agora a questão de saber o que é o bem em si. Parece-me grandioso demais para, com o impulso que presentemente levamos, poder atingir por agora o meu pensamento acerca dele. O que eu quero é expor-vos o que me parece ser filho do bem e muito semelhante a ele. Todavia, para que seja possível explicar o que é o filho do bem, Sócrates escreve o que é uma ideia. Cito novamente passagem da República na página 22 do guia. No mundo há muitas coisas belas e muitas coisas boas e outras da mesma espécie. E a cada uma corresponde uma ideia, que é única, e chamamos-lhes a sua essência. Vemos que trata-se nesse momento de indicar a remissão da multiplicidade que caracteriza as coisas sensíveis à unidade das ideias. O conhecimento das ideias como conhecimento do fundamento das coisas sensíveis é a condição mesma para o conhecimento, para a episteme, e isso porque só é possível conhecer o que é imutável, o que permanece. Estabelecida a ideia como essência e fundamento das coisas sensíveis e condição para a ciência, Sócrates então se dedica à reflexão sobre o filho do bem. A investigação sobre o filho do bem se dá a partir da relação entre vista, visão e luz, de modo que as coisas do mundo são chamadas de visíveis, mas não inteligíveis. Ao contrário, como já vimos, das ideias que são inteligíveis, mas não visíveis. E as coisas sensíveis são visíveis por meio da vista, e a vista, para que possa ver as coisas sensíveis, precisa da luz. Cito a República na página 22 do guia mais uma vez. Ainda que exista nos olhos a visão, e quem a possui tente servir-se dela, e ainda que a cor esteja presente nas coisas, se não se lhes adicionar uma terceira espécie, criada expressamente para o efeito, sabe-se que à vista nada haverá, e as cores serão invisíveis. A luz, portanto, condição para que a vista tenha visão do visível, segundo Platão, é o sol, origem de toda luminosidade. Responsável, assim, pelo fato de a luz fazer ver da maneira mais perfeita possível, o sol é o filho do bem, gerado pelo bem à sua semelhança. Pois, cito, o bem é no mundo inteligível em relação à inteligência e ao inteligível, o mesmo que o sol no mundo visível é em relação à vista e ao visível. Fim de citação. Assim, a alma só é possível aprender o inteligível por causa do bem em si. Cito a República. Quando ela, a alma, se fixa num objeto iluminado pela verdade e pelo ser, compreende-o, conhece-o e parece inteligente. Porém, quando se fixa num objeto ao qual se misturam as trevas, o que nasce e morre só sabe ter opiniões, vê mal, alterando o seu parecer de alto a baixo e parece já não ter inteligência. Notem que a investigação sobre o filho do bem se dá como alegoria do bem em si, que na República desempenha papel da ideia suprema que gerou no mundo sensível o sol à sua semelhança. A função que o sol cumpre no mundo visível, ao iluminar todas as coisas, é de forma mais eminente a que o bem em si
cumpre no mundo inteligível em relação às outras ideias. Nesse sentido, a luz do bem em si deve ser entendida como verdadeira luz, em sua literalidade, e a luz sensível do sol é imagem, por isso alegórica e metafórica. Assim, ao expressar o sol como filho do bem e como fonte de luz, elemento necessário para que a vista, a visão e o visível constituam uma tríade, isto é, para que a vista tenha a visão do visível, ele quer dizer que o bem em si é a ideia que ilumina todas as outras ideias, tornando-as inteligíveis para que a inteligência as intelija. O que vemos nesse momento é a referência justamente ao imperativo de o filósofo contemplar o bem, ideia suprema que ilumina todas as coisas e ideias. Com efeito, a alma que não se dedica às ideias, mas ao contrário se dedica aos objetos do mundo em permanente transformação, não encontra nada além de ignorância. É imperativo que a alma se dedique exclusivamente às ideias, às essências, e primordialmente à ideia de bem. Bem compreendido, por que é imperativo ao filósofo conhecer as ideias e fundamentalmente a ideia de bem, cabe-nos agora compreender por que é necessário que o filósofo seja o governante. Para iniciarmos esse momento de nosso estudo, vamos ler a Alegoria da Caverna no livro 7 da República. Essa citação está na página 24 do guia. Agora, representa da seguinte forma o estado de nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens em morada subterrânea, em forma de caverna, que tem em toda a largura uma entrada aberta para a luz. Estes homens aí se encontram desde a infância, com as pernas e o pescoço acorrentados, de sorte que não podem mexer-se nem ver a lures exceto diante deles, pois a corrente os impede de virar a cabeça. A luz lhes vem de um fogo aceso sobre uma eminência, ao longo atrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa um caminho elevado. Imagina que ao longo deste caminho ergue-se um pequeno muro, semelhante aos tapiques e aos exibidores de fantoches erigem à frente deles e por cima dos quais exibem as suas maravilhas. Considera agora que se separe um desses prisioneiros, que o forcem a levantar-se imediatamente, a volver o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos à luz. Ao efetuar todos esses movimentos, sofrerá, e o ofuscamento o impedirá de distinguir os objetos cuja sombra enxergava há pouco. O que achas, pois, que ele responderá se alguém lhe vier dizer que tudo quanto vira até então eram vãos fantasmas, mas que presentemente, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê de maneira mais justa? Não crês que ficará embaraçado e que as sombras que viu há pouco lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que ora lhe são mostrados? Necessitará, penso, de hábito para ver os objetos da região superior. Primeiro, distinguirá mais facilmente as sombras. Depois, as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. A seguir, os próprios objetos. Após isso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o céu mesmo, do que durante o dia, o sol e sua luz. Por fim, imagino, há de ser o sol, não suas vãs imagens refletidas nas águas ou em qualquer outro local, mas o próprio sol em seu verdadeiro lugar, que ele poderá ver e contemplar tal como é. Quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. É nossa função, portanto, forçar os habitantes mais bem dotados a voltar-se para a ciência que anteriormente dissemos ser a maior, a ver o bem e a empreender aquela ascensão,
E uma vez que tenham realizado e contemplado suficientemente o bem, não lhes autorizar permanecer lá e não querer descer novamente para junto daqueles prisioneiros. Que vamos cometer contra eles a injustiça de os fazer levar uma vida inferior, quando lhes era possível ter uma melhor? Esquecestes, meu amigo, que importa que isso aconteça à totalidade dos cidadãos. Fim de citação. O que se destaca para nós na alegoria da caverna é a necessidade de o filósofo, após contemplar as ideias, retornar às trevas, ao mundo sensível. Se o filósofo pretende ser justo ao imitar a justiça em si e ser bom pela imitação do bem em si, deve necessariamente pretender a justiça e o bem de toda a cidade. Notemos que em Platão, a construção do político pelo rei filósofo a partir de normas e padrões exteriores à política, à história e ao mundo, explicita que a ação é subordinada à contemplação das ideias. Por consequência, o governo não é tanto do filósofo quanto das ideias, que ele contemplou e conferem-lhe autoridade para ser o governante. Dessa maneira, seu governo se constitui por uma tirania da razão, porque a distância entre o governante e os governados é semelhante à que existiria entre um Deus e um mortal. Nesse sentido, veremos ainda que Platão, em sua filosofia, pensa a ação política segundo as normas de fabricação, o que significa que a ação política é tal qual a de um escultor, a de um artesão, que individualmente fabrica sua obra. A política, como construção e formatação da cidade, é da mesma forma obra exclusiva do governante, sem necessidade alguma de deliberação pública. Com efeito, uma das principais características da filosofia política de Platão é a reflexão da política segundo a arte da fabricação. Suas ações fundamentam-se em uma autoridade e sabedoria divina, eterna e imutável. Trata-se de uma autoridade inquestionável e que eleva o filósofo à estatura de um deus, em relação ao mortal imerso na ignorância das trevas. O filósofo realmente retorna para o mundo das sombras, interior da caverna, com o conhecimento do bem em si e da justiça em si. Mas na República, o exame das faltas da cidade tem sim um propósito de reordená-la, tornando-a boa e justa conforme as ideias de bem e justiça, o que o filósofo procura fazer ao sagrar-se rei, ou seja, pela assunção do poder político. Será fundamental para nossos estudos compreender que, em Platão, a ação necessariamente é subordinada à contemplação e tem finalidade na contemplação. E isso porque o estatuto ontológico e epistemológico das ideias é infinitamente maior do que o das coisas sensíveis, que são moldadas em relação às ideias. Desse modo, o governo da República ideal é, antes de tudo, o governo das ideias, porque o rei filósofo procurará formatá-la a partir delas, das ideias. Veremos que a ação política e a ação de fabricação de um artefato obedecem aos mesmos critérios, porque ambas se dão em função de modelos ideais, com os quais um utensílio, uma cidade ou qualquer outro produto humano devem procurar identificar-se. Assim, já podemos notar que a relação entre contemplação e ação em Platão é problemática, uma vez que o território da contemplação é a realidade inteligível das ideias, e o da ação é o mundo sensível que, por razões ontológicas e epistemológicas, deverá ser orientado e formatado pelas formas ideais. Percebam que o problema a ser compreendido por nós nessa unidade é o de estabelecer como se dá o curto-circuito entre esferas de naturezas inconciliáveis. Com efeito, com o segmento do estudo dessa unidade, veremos que uma figura desse problema na filosofia platônica é a libertação do filósofo do interior da caverna, seguida do imperativo de retorno para a escuridão, com o propósito de iluminá-la. Todavia, para que esse retorno se opere, é necessário que o filósofo precise sagrar-se rei e construir a república a partir de normas e padrões extramundanos. Assim, o filósofo realmente retorna para o mundo das sombras, interior da caverna, com o conhecimento do bem em si e da justiça em si. Mas na República, o exame das faltas da cidade tem sim o propósito de reordená-la, tornando-a boa e justa conforme as ideias de bem e justiça,
O que o filósofo procura fazer? Ao sagrar-se rei, ou seja, pela assunção do poder político. Será fundamental para nossos estudos compreender que em Platão a ação é necessariamente subordinada à contemplação e tem finalidade na contemplação. E isso porque o estatuto ontológico e epistemológico das ideias é infinitamente maior do que o das coisas sensíveis, que são moldadas em relação às ideias. Desse modo, o governo da República ideal é, antes de tudo, governo das ideias, porque o rei filósofo procurará formatá-la a partir delas. Veremos que a ação política e a ação de fabricação de um artefato obedecem os mesmos critérios, porque ambas se dão em função dos modelos ideais, com os quais um utensílio, uma cidade ou qualquer outro produto humano devem procurar identificar-se. Assim, já podemos notar que a relação entre contemplação e ação em Platão é problemática, uma vez que o território da contemplação é a realidade inteligível das ideias e o da ação é o mundo sensível, que por razões ontológicas e epistemológicas deverá ser orientado e formatado pelas formas ideais. Percebam que o problema a ser compreendido por nós nessa unidade é o de estabelecer como se dá o curto-circuito entre esferas de naturezas inconciliáveis. Com efeito, com o segmento do estudo dessa unidade, veremos que uma figura desse problema na filosofia platônica é a libertação do filósofo do interior da caverna, seguida do imperativo de retorno para a escuridão, com o propósito de iluminá-la. Todavia, para que esse retorno se opere, é necessário que o filósofo consagre-se rei e construa a república a partir de normas e padrões extramundanos. Obrigada.